Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós iremos falar sobre neoplasias da pele. Primeiro caso clínico de hoje, identificação, José, masculino, branco, 54 anos, casado, lavrador, tem ensino fundamental completo, é católico e procedente natural de Dumont. O queixo e duração, uma ferida na pele do rosto há 6 semanas. A história da moléstia atual, ele refere ferida de pele em região da face, que apareceu há 6 semanas e que não melhorou com o uso de pomadas com corticoide ou miconazol tópico. Ele nega prurido ou descamação da lesão. Então, prurido, aqui nesse caso, se refere à coceira, tá? Então, nega a coceira. Ou descamação, né? Que popularmente a gente fala, a pele está descascando, né? No correto é falar se ela está descamando, né? Então, aqui ele nega também esse processo. No interrogatório dos diversos aparelhos, nada digno de nota, e dos antecedentes pessoais e familiares também, nada digno de nota. Nos hábitos de vida, ele refere trabalhar debaixo do sol, não tendo hábito de proteger o corpo ou usar protetor solar. O exame físico está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. Na pele, observa-se sinais de fotoenvelhecimento, diversas lesões compatíveis com melanose solar, que são manchas causadas pelo sol, e lesão da face delimitada, avermelhada e com característica brilhante. No aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneico, frequência respiratória de 14 incursões respiratórias por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 60 milímetros de mercúrio. O abdômen inocente. Então, aqui a característica da lesão da pele. Vocês percebam o aspecto brilhante, né? Até quando foi tirado a foto, vocês vejam que o flash, né, da foto ali está sendo refletido, né? Então, característica mesmo brilhante, a gente fala até característica perlácea, que se remete aí à pérola, né? Então, aquela questão, né, de brilho que lembra uma pérola. Então, perlácea, tá? Brilhante. E a gente percebe que ela está avermelhada, né? Também, né? E tem uma delimitação, a gente consegue ver as bordas dessa lesão, onde ela começa e onde ela termina. Caso clínico 2, identificação, Eduarda, feminina, branca, 25 anos, solteira, secretária, tem ensino médio completo, evangélica, procedente natural de Ribeirão Preto. A queixa e duração dela é uma pinta na pele que apareceu há 12 dias. Na história da moléstia atual, ela refere ter percebido mancha na pele alguns dias atrás, está preocupada com a possibilidade de câncer de pele, relata que a mancha se localiza próximo à axila esquerda, negando prurido ou descamação da lesão. No interrogatório dos diversos aparelhos, nada digno de nota, e nos antecedentes pessoais e familiares, refere uma tia materna, 78 anos, com diagnóstico de câncer de pele. Nos hábitos de vida, relata uso regular de creme hidratante e de filtro solar. Ao exame, ela está em bom estado geral, curada, hidratada, anictérica, cianótica, febril, consciente, orientada e ativa. E na pele observa-se então um nevo simétrico com bordas regulares, coloração uniforme de cerca de 0,5 centímetros. No aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneica, frequência respiratória 18 incursões respiratórias por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio. O abdômen inocente. E lá a lesão então da paciente, um nevo, a famosa pinta, né, que o pessoal popularmente designa esse tipo de mancha, né, na pele, né? Nevo, né? Uma lesão totalmente benigna, né?
No caso clínico 3, identificação Maria, feminina, branca, 63 anos, casada, do lar, ensino fundamental incompleto, católica, procedente natural de Sertãozinho. A queixa de duração, ferida de pele na perna, 12 semanas. Na história da moléstia atual, refere lesão de pele em região da perna direita que apareceu há 12 semanas e que não melhorou com o uso de pomadas com corticoide ou miconazol tópico. Refere dor local, com prurido e descamação da lesão, tendo evoluído para lesão ulcerada há cerca de 2 semanas. No interrogatório, diversos aparelhos nada digno de nota. Nos antecedentes pessoais, revela que lesão cresceu em local de cicatriz antiga de uma úlcera de perna direita. Nos antecedentes familiares, nada digno de nota. Hábitos de vida, nega tabagismo ou etilismo. Ao exame em bom estado geral, curada, hidratada, nictérica, cianótica, afebril, consciente, orientada e ativa. A pele, uma lesão com centro ulcerado, bordas elevadas, algo avermelhada e discreta descamação associada. No aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneica, frequência respiratória 18 incursões respiratórias por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, pressão arterial de 120 por 80 milímetros de mercúrio, abdômen inocente. Então, aqui é o aspecto da lesão de pele, que a gente observa aquele aspecto de ferida aberta, né? Isso é uma lesão ulcerada, né? Então, a gente vê o centro da lesão ulcerado, as bordas estão elevadas e ela está algo avermelhada. E por fim, o caso clínico 4, identificação Lúcio, masculino, branco, 25 anos, casado, advogado, tem curso superior completo em Direito, kardecista, procedente natural de São Paulo. A queixa de duração, mancha na pele, em sola do pé, há 10 dias. História da moléstia atual. Refere ter notado mancha de pele em região plantar esquerda há 10 dias, enquanto enxugava os pés após o banho. Nega prurido, descamação, coceira ou dor local. No interrogatório dos diversos aparelhos, nada digno de nota. Dos antecedentes pessoais, nada digno de nota. Dos antecedentes familiares, relata casos de câncer de pele em mãe e tios maternos. Nos hábitos de vida, refere evitar exposição solar e faz uso de filtro solar ocasionalmente. Ao exame, está em bom estado geral, curado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. A pele, lesão de formato irregular, com bordas mal definidas, com coloração multiforme, medindo cerca de 1 centímetro, como a gente pode observar aqui na imagem. O aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneico, frequência respiratória de 14 incursões respiratórias por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 60 milímetros de mercúrio, abdômen inocente. Como proposta para a atividade, então, analisando os 4 casos clínicos apresentados, vocês deverão responder: qual célula da epiderme provavelmente envolvida na lesão? Então, para cada caso clínico, vocês deverão dizer qual a célula. Caso clínico 1, para o 2, para o 3, para o 4, né, assim sucessivamente. Qual o possível diagnóstico para cada caso clínico específico? Então, qual possível para o caso clínico 1, qual possível para o caso clínico 2, e assim sucessivamente. E qual o tratamento que vocês imaginam que seja recomendado. E aqui então, rapidamente relembrando alguns conceitos, né? Aqui nós temos um esquema onde a gente vê a epiderme, a derme e a hipoderme, né? Então, como componentes da pele, a gente acaba considerando a derme e a epiderme. E a epiderme, ela possui diversas camadas, que vai desde a camada basal, né, passando para a camada espinhosa, camada granulosa, para a camada lúcida e para a camada córnea.
E nós temos outras estruturas celulares além dos queranócitos, como células de Langerhans, as células de Merkel, né? Os melanócitos também nessa estrutura. Bom, a epiderme, vocês já sabem bem, é um epitélio estratificado, pavimentoso e queratinizado. A camada basal, também conhecida como stratum basale, são células que têm o potencial de se multiplicar e se diferenciar, né? A camada espinhosa, que já é uma camada onde já está ocorrendo um processo, né, de queratinização, essas células ainda têm capacidade de se multiplicar, né? A camada granulosa, ou stratum granulosum, onde essas células já estão adquirindo características aí mais né, de diferenciação e já estão começando a entrar num processo de apoptose. A camada lúcida e a camada córnea, onde praticamente já é composta apenas de ceratinócitos mortos, não é? Então, a camada basal germinativa, né, constituída aí por células prismáticas que repousam sobre a membrana, então vai originar aí, né, a principal fonte de células para a renovação da pele, né? Renova-se aí a cada 20, 30 dias, né? Então a cada um mês você renova o seu tecido, né, sua pele. E a camada mais interna, onde os queratinócitos são formados. Aí, uma figura de um corte histológico representando o nosso esqueminha ali. A camada espinhosa, que também é constituída por células cúbicas, mas já ligeiramente pavimentosas, o citoplasma tendo curtas expansões, já contendo aí filamentos de queratina, e que se aproximam e mantêm unidas as células vizinhas, né? Esses tonofilamentos e desmossomos vão fazer a coesão entre essas células e já essas conexões, né, fazem com que a célula tenha um aspecto espinhoso, daí o nome, né, extrato espinoso, né? E elas começam a se tornar fusiformes. Então tá ali, né, um esquema aí já representando aí um corte histológico onde a gente consegue ver essa camada espinhosa. A camada granulosa já é constituída de 3 a 5 fileiras de células poligonais, onde já há uma produção de fosfolipídios e glicosaminoglicanos, né, que vai formar o material extracelular e vai tornar, então, a pele impermeável para a água. E é onde a queratinização começa. Então, nesse corte histológico, se a gente olhar um pouquinho mais para fora, a gente consegue observar ali, né, algumas células onde a gente vê o núcleo, vários granulozinhos azuis, né? Essa é a camada granulosa. Abaixo está a espinhosa e acima está então essa camada granulosa. A camada lúcida, que é mais evidente na pele espessa, é uma delgada camada de células achatadas, né? E onde o citoplasma vai possuir aí numerosos filamentos de queratina compactados, né? E ainda se pode ver desmossoma entre as células. Elas estão bem comprimidas já aí, já não há mais distinção entre elas, né? É bem difícil, né, da gente visualizar, né? Mas seria a camada mais externa aí depois da granulosa, tá certo? Aqui nós não estamos vendo a camada córnea nesse corte, né? Ela foi retirada daí. E aí a camada córnea, que vai ter uma espessura variável, obviamente depende se você está falando do lugar de pele grossa, como palma da mão, planta do pé, né? Ou, por exemplo, a pele do rosto, a pele que recobre a pálpebra, ela já é uma pele mais fina, né? Então a camada córnea ela vai variar. Então são células mortas, sem núcleo, né? E é um local onde vai ter então uma descamação contínua já, né? E renovação dessas células. Então aqui a gente consegue ver nesse esquema, nesse corte histológico ali, mais embaixo um tom azul claro, né? Um tom roxo, um tom azul claro, é a derme. Depois aquele tom róseo é a epiderme. E aí ali para cima, onde a gente percebe que tem um certo até destacamento, é toda a camada córnea. Então aí a camada córnea, ela tem a espessura da epiderme,
até mais espessa que a própria epiderme, né? Se você for considerar só a camada córnea aí, né? Então, esse é um local de pele espessa, né? Então, tá aí, né? Mais um esquema, aí é um corte histológico, né? Para guardar bem essas camadas. E tudo isso, né? Por que nós estamos falando? Porque quando a gente fala em câncer de pele, vocês acham que é possível eu ter um câncer na camada córnea? Provavelmente não, porque lá as células já estão mortas, não tem como gerar um câncer, né? Na camada lúcida, será que é possível? Também não, né? Porque já é um tecido morto. A camada granulosa, apesar da célula ainda estar viva, vamos dizer assim, ela já está num processo de apoptose. Então é como se teoricamente poderia ter câncer da camada granulosa, mas não dá tempo, porque já é uma célula que já está programada já para morrer, né? Já está em apoptose, já está em processo de morte. Então, ali, por mais que a célula ainda esteja viva, né, não existe câncer de camada granulosa. Agora, quando a gente fala em camada espinhosa e a camada basal, são células que estão com alto nível aí mitótico de divisão. Então, são as camadas onde a gente pode ter os tumores, como nós vamos ver. Por isso que eu venho passando aqui, parece um pouco repetitivo, mas é para entender, então, né, de onde que podem vir os cânceres. E daqueles outros tipos celulares, né, o melanócito, né, também pode originar alguns cânceres, como vocês já devem conhecer, melanoma, nós vamos ver aqui, tá? Mas só para já ir, vocês irem raciocinando, né? Aí, né, os tipos celulares, então, que a gente pode ter envolvido em cânceres de pele. Bom, os melanócitos, né, vão proteger a pele da radiação ultravioleta, porque eles produzem a melanina, né? E olha aqui esse corte histológico, fica bem bonito, né? Como se eles fossem um guarda-sol, né? Eles estão lá na base e eles emitem prolongamento lá para cima e forma um telhado, né? Pigmentado, né? Protegendo as células que estão mais embaixo, né? E no corte histológico aí da direita a gente vê um melanócito ali com os pigmentos de melanina, né? Bem ali embaixo na camada basal, tá? E aqui então os cânceres de pele que a gente viu no caso clínico. O carcinoma basocelular, brilhante, olha lá o aspecto perláceo. O carcinoma espinocelular, que tem um aspecto por vezes mais feio, vamos dizer assim, ulcerado, né? O nevo, que todo mundo tem, e o melanoma, que ninguém quer ter, obviamente, né? Bom, o câncer de pele, ele vai decorrer de um desenvolvimento anormal das células da pele. Né? E aí você vai ter uma rápida multiplicação até formar o tumor e é muito mais comum após os 40 anos. E é a neoplasia maligna mais frequente no Brasil, né? 30% de todos os tumores malignos são tumores de pele. Então é muito numeroso, né? Fatores de risco para o câncer de pele: história familiar de câncer, indivíduos com pele clara e olhos claros, porque a melanina, né, o melanócito, ele protege a pele da ação ionizante dos raios ultravioletas. Então, os indivíduos com tom de pele mais escuro e os negros têm menos chance de câncer porque a melanina protege as camadas mais profundas da pele. Por outro lado, os indivíduos mais claros, eles não vão ter essa proteção, né? É a exposição solar, obviamente, né? Pode ser tanto do sol, às vezes até bronzeamento artificial, precisam ter muito cuidado com esse tipo, né, de tratamento estético. O tabagismo, feridas crônicas, né? Então, feridas, locais de pele onde você tem uma ferida crônica, pode se originar um tumor, né? Conhecido aí como úlceras de Marjolin. Infecções pelo HPV, né? Também podem favorecer o câncer de pele e cicatrizes de queimaduras. Como que a gente previne o câncer de pele? Primeiro, evitar a exposição solar excessiva no horário de pico, aí, de 10 às 16 horas, onde há uma maior incidência de ultravioleta, né? Então, nesse horário, né, o que se recomenda é uma exposição rápida de 5 a 10 minutos para os indivíduos de pele mais clara, para a síntese de vitamina D. Para os indivíduos de pele mais escura, pode chegar até 20 minutos, né? Mas não mais do que isso. Né? Se você ficar mais do que isso, você começa a aumentar o risco de câncer de pele.
tem que se proteger do sol, usar chapéu, óculos do sol, guarda-sol. Então, nós vimos naquele primeiro caso clínico um nosso paciente lá, ele era lavrador, a gente imagina que lavrador toma sol o dia inteiro, né? Porque trabalha no campo, não é isso? E ele já contava que não usava chapéu, não fazia proteção. Daí ele vem com uma lesão de câncer, vocês vejam só. Então, usar o filtro solar também, né? Além de você se proteger do sol, você pode usar o protetor solar, que ajuda bastante a evitar o tabagismo. Aqui no caso, a camisinha é para evitar, né, infecção pelo HPV ou pelo HIV, que favorecem algumas neoplasias de pele aí. E você fazer a autoinspeção da pele. Aí tem um link, né, do Instituto Nacional do Câncer que ensina aí o ABCD, né, para a prevenção de câncer, tá? Existe também o ABCDE que a gente fala, né? Então, o que é esse ABCD? O A é de assimetria, ou seja, se você tiver uma mancha de pele que é assimétrica, ou seja, ela não tem um formato, né, circular ali, ela for assimétrica, isso, né, pode sugerir uma neoplasia maligna. Depois o B vem de bordas, bordas mal definidas ou bordas irregulares, né? Lesões benignas tendem a ter bordas regulares. O C é de coloração, então cor uniforme sugere lesão benigna. Multicoloridas, várias colorações pode sugerir lesões malignas. O D é de diâmetro, então lesões aí maiores que 1 centímetro começam a preocupar, né? E E é a evolução, né? Que seria o quê? Não, essa lesão estava aqui e ela está aumentando, né? Isso pode sugerir uma malignidade. Ou não, essa lesão sempre esteve aqui, faz anos que eu tenho essa lesão e ela está estável, né? Então, o ABCDE, né? Quanto mais características ela tiver sugerindo malignidade, mais preocupado você ficará, né? Então, a ABCDE ajuda bastante. Tá aí a página do INCA, se vocês clicarem no link, vai cair aí. Eles ensinam a ABCD, né? Como, o que fazer, quando fazer, né? Ele dá algumas orientações. É bem bacana, viu? Bom, os cânceres de pele a gente divide em dois principais tipos, o tipo melanoma e o tipo não melanoma, que é o mais frequente. O não melanoma basicamente é o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. Aqui só para mostrar para vocês, é uma tabela que eu retirei do Wikipedia, para que vocês vejam que existem várias outras neoplasias de pele aí, com várias manifestações, né? Mas as mais comuns é o CBC, que é o carcinoma basocelular, e o SEC, né? Que é o carcinoma espinocelular ou epidermoide, né? Que a gente fala. Então, o carcinoma basocelular, pelo próprio nome, quais são as células que vão originar esse carcinoma? São células basais, basocelular, olha, tá na cara, gente. São as células basais da epiderme, né? E é o tipo mais frequente, né? Então, qual que é a característica do carcinoma basocelular? Ele tá em áreas mais fotoexpostas, então é muito comum no rosto, e ele vai ter essa característica que eu disse lá atrás, perlácea, né, com brilho, né? Aqui mostrando a foto do caso clínico, depois ao lado nós temos aqui um paciente com uma lesão, né, na região nasal, aí, então pega muito fácil. Às vezes ele pode ulcerar, como a gente vê na figura mais da direita, né? Mas vocês vejam que ele tem aquela característica do brilho, né? Mesmo ele ulcerando, ele tem aquele brilho que você percebe, né? Então, essa é a característica do basocelular. O espino celular, né? O próprio nome diz, gente, ó lá, tá na cara, espino, de espinho, é das células da camada, né, espinhosa da epiderme. Então, são as células espinhosas. Ele é o segundo mais comum, né, cerca de 25% dos casos, e aí ele pode estar associado a feridas crônicas e cicatrizes na pele. E aí ele vai ter esse aspecto mais feio, né? Você veja na primeira figura à esquerda, né? Esse aspecto verrucoso, a outra ali no nariz um aspecto ulcerado, grosseiro, né? Então ele tende a ser uma lesão mais feia, vamos dizer assim, né? Vocês vejam que o basocelular ele tende a ser mais bonito, brilhante, vamos dizer assim. O espinocelular tem esse aspecto mais feio, né? Com crosta, né? Então, é a característica dele. E aí o melanoma. Então, nós falamos dos dois principais cânceres de pele não melanoma. E agora o melanoma.
Ora, o nome já diz, né, gente? Melanoma vem de quem? Do melanócito, né? Então, é o menos comum, são 5% aí dos casos, né? É o mais grave, porque esse tem alto risco de metástase, às vezes você já tem aquela lesão pequenininha na pele e já pode estar com metástases pulmonares, metástases hepáticas, metástases cerebrais. Então, ele é o mais agressivo de todos, né? O mais preocupante de todos. E apesar dele ser, né, melanoma, ele pode variar das cores aí castanho claro até a cor negra. Tem alguns casos mais raros em que ele pode ser sem o pigmento, né? Então ele é totalmente branco, né? Então nem sempre ele será escuro, mas tipicamente, né, como envolve o melanócito, o que a gente mais vai ver é essa lesão escurecida, né, com múltiplas cores, ou aquela lesão bem negra, negra, como a gente vê nessa face, nessa foto aí, no rosto em vídeo, é uma lesão muito negra, né? Não é um nevo. O nevo ele tem um tom acastanhado, sabe? Você vê que é negro mesmo, parece aquele negro de asfalto, né? E a gente vê aí nas lesões as bordas, né? Não são definidas, são bordas irregulares, né? Então, o crescimento e a alteração deles, vocês vejam aí que é progressivo, né? E pode surgir a partir da pele normal de uma lesão que já era pigmentada, né? Então tá aí, pessoal, os 4 tipos que a gente viu nos casos clínicos e a gente acabou de passar por cada um deles. Olha lá, o carcinoma basocelular, para a gente lembrar, o espinocelular, o nevo e o melanoma. Do nevo nem falei porque o nevo, né, é uma pigmentação benigna da pele, né? Então acabei nem falando, falei mais do câncer de pele, né? Mas a gente viu os 4 tipos aí, né, nos nossos casos clínicos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Façam ABCDE aí em vocês, aprendam a olhar as lesões de pele, né? Já vão treinando, tá bem? Caso tenham dúvidas, podem postar por aqui ou através do portal. Deixem seu like. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.